é a área do conhecimento. Moçada, conversa comigo. Há muitas áreas do conhecimento. Eu vou especificar uma. É a área do conhecimento textual, em que se analisa criticamente a narração real, vírgula, ficcional e seus elementos. Ponto final. Moçada, eu estou tão preocupado que vocês estão entendendo de verdade que eu irei fazer algumas perguntas simples. A primeira: o relato é um exemplo de... O relato tende a ser escrito em qual pessoa? Primeira do... Eu posso misturar singular com plural? Ótimo, posso. O currículo é um exemplo de relato? O diário? O relato sempre parte de um elemento e pode ser apenas realístico? Pode. Posso acrescentar elementos ficcionais? Posso. Alguém vai dizer: professor, o que seria exemplo de relato ou de tema para relato? Semana retrasada, eu vi um tema muito bom para relato. Era mais ou menos o seguinte: fale sobre a ruptura da infância e a chegada da adolescência. Gente, vai ter que contar a experiência, o que viveu. Quem vai contar? O eu. Vocês enquanto eu. Essa passagem da vida é caracterizada por dúvidas, por sofrimento, por angústias, por relacionamentos? Sim. Então, vocês teriam muito assunto a ser narrado? Demais. Entenderam? Entenderam? Cristo. Pessoal, até agora, tranquilo? Sim, entenderam o que seria um exemplo de relato? Eu expliquei isso no País 1, hoje pela manhã, e surgiu uma pergunta legal. Professor, eu posso colocar apenas ficção? Difícil, porque sempre você vai partir de algo real. Por exemplo, da sua adolescência. Você tende a colocar onde você morava, de verdade, amigos, de verdade, e verdadeiras situações que você presenciou. A situação pode partir de uma realidade. O resto é que pode ser o quê? Ficção. Entenderam, gente? Vamos lá. É agora que o bicho vai começar a pegar. O relato é uma... O quê? A narração trabalha com fato ou fatos. Contados por um... Mas fica por um... narrador. Obrigatoriamente envolvendo... Beleza. Que também estarão obrigatoriamente dentro de um... podendo ou não aparecer o... E tudo se dará por meio de um... que terá o auge. O auge é o... E esse auge terminará com um... Viram que legal? O narrador, gente, ele pode se dar em duas pessoas. Quem está comigo há mais tempo deve se lembrar. Primeira pessoa, porém um termo mais técnico seria narrador, personagem. Anota, por favor.
disso? Como o próprio nome já diz, é aquele narrador que vai contar e participar da história. A outra pessoa, narrador. Tá? A narração ainda não fala. Observador. Muitos gostam de aplicar o onisciente. Pessoal, é importante que vocês entre observador e onisciente. Como o próprio nome já diz, o observador será aquele que primeiro vai para depois relatar. O onisciente também vai observar, também vai relatar. Porém, como o próprio nome já diz, olha para mim, ele terá total ciência das ações e até do fluxo de consciência do ou dos personagens. E ele também entenderá tudo acerca do ambiente. Resumindo, esse daqui seria mais completo ou complexo do que este. E uma perguntinha boa. Para o relato, qual vai interessar mais? Personagem. Alguém vai me cobrar. Professor, por que nós estamos estudando então o observador, o onisciente? Eu já estou pensando longe. Pessoal, no artigo informativo, que nós vamos estudar daqui a umas 2 semanas, ele também é um exemplo de habitualmente escrito por um observador. Então, eu já estou antecipando a explicação de artigo, ok? Para ficar bem claro. Segunda-feira na prova, quem optar pelo relato vai ter que expor como narrador. Ótimo, gente. Beleza. E para ser personagem de um relato, necessariamente eu tenho que ter de carne e osso. E aí? Eu vou dar um exemplo metafórico que todos vão compreender. Se eu passar para vocês o tema, relate a sua infância, dos 3 aos 8 anos. Aos 3 anos, é normal nós termos, por exemplo, amigos imaginários? Creio que a maioria, ou se não todos, tiveram, né? Eu, por exemplo, tinha eu adorava uma toalha. Eu batia altos papos com a toalha. Eu tenho essa toalha até hoje. E essa toalha, para a minha competição, conversava comigo. Tá? Se a toalha conversava, ela vai ter... Então, precisa falar e ou atuar. Agir. Um exemplo que eu passo para vocês, que todos vão compreender, é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tudo bem, é uma narração, mas não é um relato. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília é o quê? Uma boneca. É uma boneca que se transformou em personagem? O Visconde. O Sabu se transformou em personagem. Beleza? Agora, algo importante dentro do relato é o tempo. Pessoal, no relato, habitualmente, vocês estarão no ótimo, do presente, trabalhando, enfocando o... Beleza? Então, é preciso que vocês tenham cuidado com uma classe morfológica. Qual é a classe da morfologia que trabalha a contextualização temporal?